E hoje é Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. E o Rodrigo Cardoso trouxe esse destaque agora há pouco e participa com a gente ao vivo. Vamos ver aqui onde ele está posicionado, já no centro de Florianópolis, e vem com a informação ao vivo. É contigo, Cardoso. Muito bem, Zanotto. Realmente uma data muito importante, né? Uma data de conscientização. Hoje é dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E a Ordem dos Advogados do Brasil não poderia ficar de fora desta data, né? Ela que tem uma comissão específica para tratar dos direitos da pessoa idosa, da qual a doutora Ariane Angioletti faz parte. Doutora Ariane, que é integrante desta comissão da OAB aqui em Santa Catarina. Doutora, muito bom dia, obrigado pela participação. Doutora, a situação, né, ela é muito preocupante com relação a casos de violência contra idosos que acontecem com frequência, infelizmente, não só no Brasil todo, mas Santa Catarina não fica de fora disso, não é? Não, na verdade a gente tem ainda, a importância dessa data é justamente pela conscientização, inclusive dos registros. A gente tem hoje 681 casos, 2017, que são violações do direito do idoso no estado. E nós sabemos que esse número ainda é muito aquém da realidade, né? Ou seja, o idoso precisa denunciar quando for vítima de um caso de violência. É importante que ele empodere-se, né, e denuncie, é isso? A importância é que o idoso perceba quais são os atos de violência que ele passa. Muitas vezes ele não percebe que é vítima, né? E também que a sociedade, percebendo que o idoso é uma vítima, saiba denunciar e saiba quais são os canais, né? Quais são os casos mais comuns de agressão contra os idosos, de violência contra os idosos? E geralmente qual é o perfil dos agressores? Santa Catarina, a gente tem a negligência, que é quando se deixa de prestar algum tipo de auxílio ao idoso, violência financeira, que é o nosso tema aqui do evento de hoje, e a gente tem alguns casos específicos que se trata de abandono, o abandono que não é quando não se deixa de dar algo, é quando se você fornece, mas não dá atenção, enfim, mas é mais a negligência e a violência financeira. Bom, falando então da violência financeira, né, que essa é mais difícil de perceber, né, mas na verdade ela acontece e muito. E aí os familiares estão muito ligados a isso. O que acontece? O que é a violência financeira? A violência financeira é quando o idoso ele transmite a alguém ou alguém pega dele o seu cartão de benefício, por exemplo, e faz empréstimos consignados ou usa daquele dinheiro para si e deixa de servir ao idoso aquele recurso que é dele, né, é um direito dele. E além disso, o próprio assédio das financeiras, que é uma violência, né, que liga várias e diversas vezes para o idoso oferecendo empréstimos, né? Às vezes até antes de sair a aposentadoria já tem gente ligando, não é? Antes, a gente brinca que até a financeira sabe antes do próprio advogado do idoso que ele está aposentado, né? Porque é um vazamento aí de informação que a gente está tentando combater. Como combater então a violência financeira? De que maneira o idoso pode se proteger desse tipo de situação? A primeira coisa é o idoso perceber que o dinheiro é dele, né? E que ninguém pode usar desse dinheiro a não ser ele, né? A família tem que ficar atenta, o idoso começa a reclamar quando ele fica muito argolado aí com dívida, ele começa a reclamar de falta de dinheiro para coisa básica, para comida, para remédio, ele começa a ficar cada vez mais dentro de casa porque não tem recurso para nada. Então isso tem que ficar sempre bem atento e fazer denúncias, né? Que é o mais importante. Até também da questão das financeiras, né? Inclusive as financeiras. A gente quando existe o PROCON, ele barra essas ligações financeiras se você se cadastra, mas ainda assim elas dão jeito de burlar. Então se isso ficar insistente, a gente aqui na OAB também recebe as denúncias, o Ministério Público recebe denúncia, além da delegacia, né? Que às vezes existe um pouco de receio com relação à delegacia, mas a gente recebe essas denúncias também. Tá certo. Doutora Ariane Angioletti, muito obrigado pela entrevista. Doutora que é membro da Comissão de Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB de Santa Catarina.